como foi o desempenho dos títulos públicos no primeiro semestre? Porque alguns títulos públicos tiveram prejuízo. Entenda no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína do ar. Doni já está dando seu like, já está ativando notificações, já está compartilhando o Cafeína para nossa alegria, para o mundo. Para o Muito mundo, bem, para o Doni. universo sideral. O que teremos nesse programa da família brasileira investidora? Sammy Boy, no acumulado do semestre, os títulos do Tesouro Prefixado e do IPCA+, tiveram rendimentos negativos. Queda de 1,58 e queda de 0,72. Com a inflação subindo mais do que o esperado no primeiro semestre, a Selic está subindo mais que o mercado previa, o que consequentemente afetou a curva de juros. E o que isso significa, meu caro professor Pasquale das Finanças? Professor Pardal, tem a marcação ao mercado, que já fizemos Cafeína sobre isso, o Zanuto vai pôr aqui para você entender. Mas basicamente você tem uma expectativa de juros. Se o juro se revela maior que essa expectativa ou muda essa expectativa para cima, o valor de mercado dos títulos cai. Se o movimento for inverso, ele sobe. Exato, mas se você levar o título, o papel, até o vencimento, vai receber exatamente a taxa contratada. A marcação ao mercado só afeta quem precisa vender o título ou deseja vender o título antes do vencimento. Claro que a taxa de juros sobe, porque a chance de você tomar um belíssimo calote, aí eu não estou falando especificamente do título do governo, né? O título do governo tem a chance de calote pequena, aumenta. Então o mercado exige mais porque ele vê mais risco de inadimplência, de incumprimento. Mas se você estiver falando do Tesouro Selic, por exemplo, ele não é afetado por essas oscilações e, portanto, ele foi o único título público com desempenho positivo no semestre, com a taxa Selic em 4,25 ao ano atualmente e novos aumentos pelo cupom em vista no horizonte. O índice que mede a performance desses papéis registrou 1,23 de variação positiva e deve subir justamente por causa dessa expectativa mais do que isso no próximo semestre. Ou seja, a Selic acumulada no primeiro semestre teve este resultado, Selic, né, acumulada dia a dia e vai mudando as taxas, como a gente tem aí uma curva inclinada para o alto, para cima, a gente pode esperar um pouco isso. Mas não é um grande resultado, uma vez que esse resultado é menor que a inflação. Então, quer dizer, ganhou, mas em termos reais o poder de compra não aumentou. Já os fundos de renda fixa simples registraram uma rentabilidade bem discreta nos primeiros 6 meses do ano, 0,69%. Os fundos de renda fixa de investimentos no exterior tiveram 0,46%. Ambos ficaram abaixo da poupança que teve um acúmulo de 0,87% de rentabilidade no período. O Cafeína conversou com o especialista em renda fixa da Isinvest, o Eduardo Pérez, para entender um pouco mais do que foi o primeiro semestre deste ano para os investimentos em renda fixa. E claro, o tema pandemia não ficou de fora, já que os efeitos sobre a economia ainda vêm sendo sentidos. O que aconteceu? A gente teve inflação. Por quê? Por quê? Primeira coisa, o dólar. Tudo que é importado ou que segue preços internacionais tem o dólar como pauta. Então, você pensar soja, arroz, a gente produz aqui, mas se o dólar sobe, as pessoas de outros países topam pagar mais por isso. Então, você tem que aumentar aqui para reter o produto no país. Além disso, a gente está no super ciclo das commodities. A gente viu, inclusive, ações, né, como é o caso da Vale, se sobressair por causa disso. Então você teve alta das commodities, que os preços são em dólar, além da alta do dólar. Um outro fator que também gera inflação é que muitas empresas não retomaram a produção a todo vapor, seja por incertezas do futuro, seja por medidas restritivas nas economias. Então, um exemplo emblemático é chips, né? Chips que vão em carros, chips que vão em computadores, microchips. E aí você teve uma retomada da economia, não tinha um abastecimento suficiente, demanda
contra oferta também subiu. Nos últimos meses a gente tem visto um avanço da economia, um aumento dos índices de vacinação, a taxa de juros com uma economia mais aquecida e uma inflação mais alta tende a subir, isso atrai capital estrangeiro, outros países no mundo estão com a taxa de juros baixinha, então são dois elementos que fazem o dinheiro gringo migrar para o Brasil. E também você teve o super pacote de ajuda nas economias do mundo inteiro, principalmente na economia americana, injetando dólares, e alguns desses vêm para o Brasil, o que acaba acontecendo. Mais dólares entrando, o nosso preço em relação ao dólar muda, ou seja, o real se valoriza e é isso que a gente tem visto aí nos últimos meses. Os próximos resultados esperados são uma diminuição no resultado acumulado de 12 meses do principal índice influenciado pelo dólar, que é o IGPM. O IGPM, né, Doni, que é um índice que depende muito do dólar, porque 60% dele é preço do atacado. No IPCA, que é a inflação oficial do governo, ele já não tem essa composição tão forte. Então, eu veria desta maneira. Deste ângulo. Primeiro o IGPM, mas deve também pegar no IPCA. E se você é um investidor que está começando a aplicar, que tem um perfil, digamos, mais conservador, vale a pena ficar de olhos abertos. E atentos a títulos públicos, principalmente pós-fixados. Principalmente a Selic. Principalmente o Tesouro Selic. Mesmo. Porque o híbrido muita gente entende como pós-fixado, que é aquele IPCA+. Esse já tem mais risco, o que não significa que ele seja ruim. Não, ao contrário, pode ser interessante. Inclusive, eu até diria, se você tem um objetivo de longo prazo, o IPCA+, ele cumpre uma função melhor. Por quê? Porque você vai ter contratado uma taxa acima da inflação. Então você sabe que se ficar até o final, imaginando que o governo não deu calote, já que a chance é pequena de calote, porque o governo, né, tem poder de emissão de moeda, você vai ter a recomposição do seu dinheiro pela inflação, mais uma taxinha que a gente chama de juro real. Então, em termos de risco sobre poder de compra, o IPCA+ tem um risco menor do que o Tesouro Selic. Mas em termos de taxa nominal, o Tesouro Selic ou até o pré-fixado são mais indicados. Mas do que a gente está falando aqui, Sammy, renda fixa, primeiro semestre, títulos públicos. Uma coisa é o que foi está lá. Está lá. A gente já falou. Falamos a respeito disso. Agora, como será? funciona o mercado? Eu achei que você ia fazer a bola de cristal de Sammy Butana. Não é uma bola, é uma explicação. O Tesouro Selic paga a taxa Selic. E você tem junto à taxa Selic uma expectativa. Quanto que vai aumentar a Selic na próxima reunião, depois vai ficar igual, tem uma expectativa. Essa expectativa é formada uma curva de juros. Beleza. No pré-fixado, você pega essas expectativas todas e vai ter uma média. Então, quando você pega um pré-fixado de um ano e meio, na verdade, a taxa de retorno é a média das taxas Selics entre hoje e o vencimento. Perfeito. Então, não existe essa... porque a Selic vai subir, eu vou no Tesouro Selic. Não é verdade isso, porque o pré-fixado já está em conta com essas subidas. O seu raciocínio deveria ser, se a Selic subir mais do que o esperado, aí sim o Tesouro Selic. E se ela subir até mais menos que o esperado ou cair, aí o pré-fixado faz mais sentido. Ou seja, a todo instante, o tesouro pré-fixado, o tesouro pós-fixado e o híbrido, IPCA+, todos esses títulos estão em equivalência de atratividade. Todos eles estão arbitrados, estão em equilíbrio. Porque se um fosse muito mais vantajoso que o outro, na visão da maior parte dos investidores, simplesmente eles arbitrariam. Compra um, vende o outro. Ninguém compraria. Se todo mundo acha que aquele título está pagando pouco pré-fixado, porque a expectativa da Selic é maior, o que acontece? Ninguém compra, todo mundo vende. Ao fazer isso, o preço do título cai. Ao cair o preço do título, a taxa de retorno sobe. Por isso, para você, investidor e investidora, que não é um super especialista ou uma super especialista no mercado financeiro, nas aplicações, mas quer ter a certeza de que está tomando uma decisão inteligente com o seu dinheiro,
fazendo uma aplicação aderente ao seu perfil, ao seu horizonte, aos seus objetivos. Mais importante do que tentar adivinhar agora, nossa, mas o que é melhor? Pré-fixado, pós-fixado ou IPCA? Não, considera que todos são iguais. Você tem que pensar o que é mais adequado para o seu objetivo. Exatamente. E aí, nesse sentido, e como que se faz o preço do IPCA+. Você fala, se o pré-fixado... Vamos supor que você já concordou que o pré-fixado de um ano é 10. Aí você fala, e quanto que o IPCA+ para um ano tem que pagar? Você pega a inflação e você fala, a composição de IPCA mais inflação tem que dar 10. Então tá tudo no equilíbrio. Agora, as vantagens. No pré-fixado, você conhece quanto você vai ganhar o todo. Eu ganhei 10% se eu ficar até o vencimento. Tá, mas você não sabe quanto é o ganho real, porque você não sabe qual vai ser a alta de preço da economia. Então você conhece o ganho nominal. No IPCA+, você sabe, independentemente de quanto for a inflação, eu vou ganhar mais 3, mais 4, aí depende de quanto o mercado está pagando. Então você conhece o ganho real. E no Tesouro Selic, a grande vantagem é que se você vender antes do vencimento, ele não tem oscilação. Então é mais ou menos este o mundo. Agora, por que aconteceu isso? Tesouro Selic, basicamente, a gente olhou, ele variou de acordo com a taxa Selic, que deu menos de 2%. Os outros tiveram queda porque as taxas de juros subiram mais do que o esperado. E ao subir mais do que o esperado, quando você marca mercado, quando você vende o título, você tem a queda. Então essa é o resumo da história. Eu não tenho título público pré-fixado, não tenho IPCA+, e tenho um pouquinho de Tesouro Selic. Eu também tenho Tesouro Selic. E eu acho que eu tenho um pouco de IPCA+. Tesouro Selic eu uso como reserva de emergência. Isso. O dinheiro, para não ficar parado, ele rende lá um pouquinho. O IPCA+, eu acho que eu comprei faz tempo, que a taxa estava boa, deixei lá, não é uma quantia muito significativa. Lembrando que a Easy Invest, nosso parceiro, Easy Invest by Nubank, é a maior corretora em custódia de tesouro direto do Brasil. Então vai lá, acesse, não cobra corretagem, não cobra taxa de administração. Muitos corretores agora não cobram, mas a Easy foi pioneira nisso. A plataforma é excelente, vai lá, você vai gostar. É isso, vamos agora para o Giro de Notícias. O Magazine Luiza anunciou hoje que, enfim, teve as autorizações do CAD e do Banco Central para concluir a aquisição da Hub Fintech por meio da subsidiária Magalu Pagamentos. Com a aquisição, o Magalu incorpora uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central. A Grendene, dona de marcas como Melissa e Ipanema, negocia uma joint venture com a 3G Radar para distribuir e comercializar seus produtos em alguns mercados internacionais. A gestora 3G Radar é parceira da 3G Capital, que tem entre os sócios os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. E o magnata Jeff Bezos deixou oficialmente de ser o CEO da Amazon. A multinacional terá agora a liderança de Andy Jassy, até então CEO do serviço de hospedagem em nuvem Amazon Web. Aos 57 anos de idade, Bezos é o homem mais rico do mundo. Sua fortuna é estimada em 203 bilhões de dólares. Notícia girada, Sammy Boy. Espero que o programa tenha aí... Cafeína. Não, que este Cafeína em particular tenha esclarecido alguns pontos sobre formação de preço de títulos públicos. Tomara. E que você continue nos acompanhando em outros Cafeínas, no Invest News, nas redes sociais, mundo afora, Doni pelo mundo. Em breve. Tchau. Tchau.